E aí, tudo bem? Imagina você nos anos 70, 80 e 90 lendo uma história como a Agatha Harkness. De repente você viaja no tempo até 2024 e assiste a série Agatha desde sempre. Você não ia entender quase nada, né? Por que aquela mulher mais jovem é a Agatha? Quem são aqueles outros personagens? Mas acredite, a gente que não viajou no tempo também tem dificuldade de entender por que existiu essa série. Bem-vindo ao HQ que eu lia e o filme que eu vi. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações, comenta aqui o que você achou da série, compartilha, mostra para quem você sabe que vai curtir esse vídeo e segue a gente no Instagram, HQ Você Precisa Saber. Para quem está vendo pela primeira vez esse quadro, primeiro eu vou mostrar algumas HQs importantes com algum personagem da série que saíram originalmente nos Estados Unidos até o ano 2000, depois vou falar dos personagens da série como são nas HQs, em seguida vou comparar a história da série com a das HQs e por fim vou dar minha opinião sobre que obra é mais relevante ou interessante, as HQs clássicas ou a série. Vou mostrar algumas coisas que eu tenho com a Agatha Harkness, achei que era pouca coisa, mas até que eu tenho bastante coisa com ela. A revista mais antiga que eu tenho com ela é Grandes Heróis Marvel 10, de abril de 1985. A Agatha treina a Feiticeira Escarlate para que ela domine melhor seus poderes místicos. Republicada em Visão e Feiticeira Escarlate, o Dia das Bruxas, da Panini, de 2021. Capitão América 170, de abril de 1993. Wanda começa a ficar desequilibrada após o sumiço de seus bebês e a Agatha chega para ajudá-la. Histórias republicadas nos maiores clássicos dos Vingadores 2 da Panini em 2006 e na coleção vermelha da Salvat 34 de 2016. A Panini já republicou de novo, mas nessa parte aqui do vídeo eu só mostro o que eu tenho. Capitão América 171, de abril de 1993. A Agatha conta pra Wanda que seus filhos Billy e Tommy não existem de verdade, são um fruto do seu poder de alterar probabilidades, mesclado a pedaços de alma do Mephisto. Republicada em Vingadores Mais Sombria que Escarlate, da Panini, de 2022. Homem-Aranha 152, de abril de 1996. A Agatha volta a ser a babá de Franklin Richards. Guerra Infinita 2. Agatha é recrutada para usar seus poderes místicos para localizar magas. Republicada em Guerra Infinita da Panini em 2018. Homem-Aranha 156. Os poderes de Franklin se descontrolam e ele ataca Agatha. Wolverine 80 de 1998. Agatha diz a Susan Richards que Franklin está vivo após ser capturado por um massacre. Republicada em X-Men Massacre 4 da Panini de 2015. Grandes Heróis Marvel 3, de abril do ano 2000. Wanda pede ajuda a Agatha para entender por que consegue trazer Simon Williams, o Magnum da Morte, por alguns momentos usando seus poderes. A Agatha diz que para Wanda conseguir trazer o Simon em definitivo, só precisa amá-lo. Republicada em Marvel Edição Limitada Vingadores 1 da Salvat em 2017. Coleção Histórica Marvel Quarteto Fantástico 2 da Panini de 2015. Agatha avisa o quarteto de que o novo arauto de Galactus, Gabriel, o andarilho do céu, se aproxima da Terra. Coleção Histórica Marvel Quarteto Fantástico 3, primeira aparição da Agatha Harkness. E coleção de clássicos da Salvat 37 em Algarismos Romanos de 2018. Nessa história de O que aconteceria se, Agatha é convocada pelo ancião junto de outros místicos após Stephen Strange se tornar discípulo de Dormammu. Atenção que vão rolar spoilers da série Agatha desde sempre e eu só vou falar de personagens que existem nos quadrinhos. Eu já falei sobre a Agatha Harkness de Catherine Hahn e o Billy Maximoff nos quadrinhos no vídeo, a HQ que eu lia e o filme que eu vi, WandaVision. Tem cards aqui, se você ainda não viu. Sobre a Agatha na série. A Catherine Hahn é uma ótima atriz, mas interpreta uma personagem que não é a Agatha Harkness que a gente lia nas HQs. A Agatha das HQs é uma velha bruxa de uns 70, 80 anos, bem sisuda e misteriosa. A Agatha do MCU é toda brincalhona, embora tenha esse lado bem maligno, quase uma vilã. Enquanto a Agatha das HQs, pelo menos no período clássico, é uma aliada dos heróis. Ela é babá do Franklin Richards, filho do Reed Richards, do Quarteto Fantástico, e ela é mentora da Feiticeira Escarlate. Mas me diz uma coisa,
A Marvel quer tanto pôr representatividade e inclusão nas suas produções. Não era o caso de ter escalado aqui uma grande atriz nos seus 70, 80 anos, uma Judi Dench ou uma Jane Smart, sei lá. Ficar escalando gente mais jovem para personagem velho não é etarismo? O principal personagem relacionado a Agatha é o seu gato, o Ébano, que se transforma numa criatura demoníaca. E o Ébano até hoje não deu as caras no MCU. No fim da série, a Agatha morre e retorna como um fantasma, agora de cabelo branco, o que a deixa um pouquinho mais parecida com o personagem das HQs. Na série, Billy Maximoff reencarna como Billy Kaplan e se torna o Wicano. O Wicano é interpretado por Joe Locke, primeira aparição dele como Billy Kaplan, Young Avengers 3 de 2005, primeira aparição como Wicano, Young Avengers 6 do mesmo ano. A versão do Billy Maximoff como Billy Kaplan e Wicano foi criada por Alan Heinberg e Jim Cheung. A última vez que a Young Avengers 3 e 6 foram publicadas no Brasil, Jovens Vingadores Assuntos de Família da Panini, de 2022. Nas HQs, o pedaço de alma usado para dar vida a Billy Maximoff reencarna como Billy Kaplan, um rapaz com poderes místicos como os da sua mãe, a Feiticeira Escarlate. Ele é recrutado pelo Rapaz de Ferro para se unir aos Jovens Vingadores, uma equipe de heróis adolescentes que, no princípio, se assemelham em nome e poder aos Vingadores originais. Por isso, no começo, o Billy assume o nome de Asgardiano para ser o Thor da equipe. Ele acaba se apaixonando por Hulkling, o Hulk da equipe, que revela ser um Skrull. Na série, Billy Kaplan é um rapaz judeu, assim como o Kaplan das HQs, mas ele morre em um acidente de carro pouco depois do seu bar mitzvah, e o espírito de Billy Maximoff encarna nele. Ele percebe ter poderes místicos e se une a Agatha e as outras bruxas no intuito de achar seu irmão William Maximoff. Achei o personagem bem caracterizado, principalmente quando aparece trajado como Wicano. O personagem é gay também nas HQs, para quem não sabe. Só achei algumas decisões de roteiro muito no limite do ridículo, como ele aparecendo vestido de Malévola, mas a gente já fala disso. O Wicano termina se aliando ao fantasma da Agatha para encontrar seu irmão William, que nas HQs é o herói velocista Celery. A Morte é interpretada por Aubrey Plaza, primeira aparição da Morte da Marvel, Captain Marvel 26 de 1973. A personagem foi criada por Jim Starlin e Mike Friedrich. A última vez que essa história foi publicada no Brasil, a saga de Thanos 1 da Panini de 2019. Nas HQs existe uma entidade cósmica na Marvel que é a personificação da morte. Thanos era apaixonado por ela e decide matar metade das criaturas do universo para demonstrar o seu amor. No filme, uma das bruxas do Coven da Agatha é Rio Vidal, que a gente descobre ser a morte. A Agatha é apaixonada por ela no MCU. No MCU é ela, nos quadrinhos é o Thanos. A Morte mata a Agatha com um beijo no fim da série. Eu gosto bastante da Aubrey Plaza, ela é muito divertida e tem uma pegada mórbida que combina com a personagem. A Jennifer Cale é interpretada por Sashir Zamata. A primeira aparição da Jennifer Cale foi em Adventure into Fear 11 de 1972, personagem criada por Steve Gerber e Rich Buckler. História publicada no Brasil nas Super Aventuras Marvel 18 de abril em 1983. Nas HQs, Jennifer Cale é uma feiticeira aprendiz do mago Daken, aliada ao Homem-Coisa. Na série, é uma das feiticeiras convocadas por Coven da Agatha, especializada em poções. É a única bruxa desse Coven que termina viva no final da série. A Alice Wu Gulliver é interpretada por Ali An. Primeira aparição da Alice Wu Gulliver, mais conhecida como The Wu nas HQs, é Doctor Strange Last Days of Magic, de 2016, personagem criada por James Robinson e Mike Perkins. A última vez que essa história saiu no Brasil, Doutor Estranho, Os Últimos Dias da Magia, da Panini, de 2022. Nas HQs, Wu é filha de uma guardiã mística e um policial. Ela se torna uma policial que enfrenta forças demoníacas. Na série é a mesma coisa, ela acaba morta durante a Jornada das Bruxas. A Lilia Calderu é interpretada por Patti LuPone. Primeira aparição da Lilia Calderu, Marvel Premiere 12 de 1973,
personagem criada por Steve Englehart, Mike Friedrich e Frank Brunner. Última vez que essa história saiu no Brasil, Clássicos da Salvat, 26 em Algarismos Romanos, de 2017. Nas HQs, Lilia Calderwood era uma cigana mística descendente do primeiro Barão Mordo. Ela tem um romance com o Barão Mordo da atualidade, que é o inimigo do Doutor Estranho, mas ele a usa para roubar o livro de Cagliostro. Lilia obriga o Strange a invadir com ela o castelo de Mordo para se vingar, mas acaba morrendo nessa mesma edição, a Marvel Premiere 12. Na série, Lilia é uma bruxa italiana de 450 anos cuja mente viaja no tempo. Ela vê coisas que ainda vão acontecer e acaba antevendo sua própria morte. A Rebecca Kaplan é interpretada por Maria Dizia. Primeira aparição da Rebecca Kaplan, Young Avengers 7 de 2005, personagem criada por Alan Heinberg e Andrea Di Vito. Saiu por último na Jovens Vingadores Negócios de Família também. Nas HQs, Rebecca Kaplan é a mãe de Billy Kaplan, a reencarnação de Billy Maximoff. Na série é a mesma coisa, ela e o marido percebem que o filho ficou estranho depois do acidente, mas não sabem porquê. O Jeff Kaplan é interpretado por Paul Edelstein, primeira aparição foi em Young Avengers 7 também. Nas HQs, Jeff Kaplan é o pai do Billy Kaplan, na série também. A Vertigo, ou Vertigo, ou Vertigo, como você quiser falar, é interpretada por Okwui Okpokwasili. Essa sim é difícil de falar. Primeira aparição foi em Fantastic Four 186 de 1977, personagem criada por Len Wein e George Paris. História inédita no Brasil. Nas HQs, Vertigo é um dos 7 de Salem, um coven de bruxas criado por Nicholas Scratch, filho da Agatha Harkness e pai da Vertigo. A Vertigo é, portanto, neta da Agatha nas HQs. Ela é recrutada para formar uma versão do Quarteto Terrível com o Mago e outras bruxas desse grupo. Na série, ela é também uma bruxa das 7 de Salem que atacam e assombram o grupo da Agatha. Provavelmente, para não dizer certamente, não existe parentesco entre a Agatha e a Vertigo na série. Nicholas Scratch é interpretado por Abel Lysenko. A primeira aparição do Nicholas Scratch foi em Fantastic Four 185 de 1977. O personagem foi criado por Len Wein e George Paris e essa história está inédita no Brasil. Nas HQs, Nicholas Scratch é filho de Agatha Harkness. Ele se torna um feiticeiro e reúne as 7 de Salem para se vingar da sua mãe. Na série, a gente só vê o Nicholas como uma criança no século XVIII, ao lado da Agatha. Mas ele está destinado a morrer desde o seu nascimento, porque a morte visita a Agatha e diz para ela que ele tinha que morrer, mas ela vai dar um tempinho extra para ela ficar com o filho. O Nicholas morre ainda criança e a Agatha fica enganando bruxas ao longo dos séculos para perseguir o caminho das bruxas, quando na verdade só está roubando os poderes dessas bruxas. Eu fiquei esperando o Scratch aparecer na época atual como um servo de Mephisto, mas isso não acontece. Após encontrar um misterioso adolescente, a Agatha reúne mais uma vez um coven de bruxas para enganá-las e roubar seus poderes, mas acaba encontrando o caminho das bruxas de verdade e segue numa jornada por poder. Mas o adolescente era Billy Kaplan, o Wicano, filho da Feiticeira Escarlate, um jovem místico muito poderoso. Agatha e Billy terão que superar a desconfiança que têm um do outro para vencer as ameaças que têm à sua frente, inclusive a própria morte. Nas HQs, Hulkling, o namorado do Wicano, seria uma mulher, porque o Alan Heinberg, que também é gay, achou que a Marvel não ia permitir um romance entre dois heróis homossexuais, mas o Tom Brevoort, o editor da época, achou muito boa a ideia, os dois serem gays. Jennifer Cale é baseada em uma amiga do seu criador Steve Gerber, chamada Jennifer Meyer. O personagem de Evan Peters, Ralph Bohner, volta a aparecer. Ele dá para o Billy informações sobre o que houve com a Wanda em Westview. Muita gente reclamou de ele não ser o Mercúrio da Fox. Eu achei boa a ideia de ele ser só uma piada de metalinguagem com os fãs. Mas agora que o MCU está abraçando o universo da Fox, como ele fez em Deadpool e Wolverine, nem sei o que pensar. O nome Nicholas Scratch vem de dois termos usados para se referir ao diabo em inglês: Old Nick e Old Scratch. No começo da série dizem que Rio Vidal tem um coração negro. Eu achei que ela pudesse ser o Coração Negro, filho do Mephisto, mas foi uma pista falsa.
No primeiro episódio, a gente vê o possível corpo da Wanda Maximoff na realidade em que a Agatha era uma investigadora. Dizem que havia terra do norte da Europa nas unhas do cadáver. Isso é uma referência a Wandagore, onde a Wanda aparentemente morreu em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, mas em outros momentos, quando perguntam para Agatha se a Wanda morreu, ela responde: sim, não, talvez. Mephisto é citado pela primeira vez no MCU nessa série. Dizem que Nicholas, o filho da Agatha, pode ter se tornado um agente do Mephisto. Fiquei torcendo pra gente ver o Mephisto finalmente no fim da série, mas não. A Agatha mostra uma cicatriz e diz que a ganhou quando eliminou as Filhas da Liberdade. Nas HQs, Harkness treinou um grupo chamado Filhas da Liberdade, composto por Misty Knight, Shuri, Echo, Tigre Branco, Mulher-Aranha e Viúva Negra, entre outras. Primeira aparição das Filhas da Liberdade, Captain America 7, de 2019. O Caminho das Bruxas existe nos quadrinhos. Ele apareceu pela primeira vez em Scarlet Witch 3, de 2016. Nessa HQ, assim como na série, o fantasma da Agatha aparece, mas pra Wanda nos quadrinhos. Essa história foi publicada em Feiticeira Escarlate, O Caminho das Bruxas, da Panini, em 2021. O que é melhor? HQs clássicas com a Agatha Harkness ou a série Agatha Desde Sempre? A grande reclamação que a gente tem com as produções da Marvel desde Ultimato é que tinham roteiros ruins. Parecia que não estavam mais focados em contar boas histórias, mas sim em abraçar causas e agendas, o que é um tiro no pé, porque se o filme ou a série forem ruins, toda a sua luta por essas causas fica comprometida. Então eu preciso dizer logo de cara: o roteiro de Agatha Desde Sempre não é ruim. É bom, é bem escrito, sabe onde quer chegar, é bem amarrado. Mas mesmo assim, eu achei muito chata a série, muito cansativa de assistir. Dá sim para escrever histórias inteligentes, porém deslocadas do universo que elas estão representando e enfadonhas. Eu já vou explicar o meu ponto. Eu vou ter que explicar bem qual foi o meu sentimento ao assistir essa série, porque eu tô vendo que tem uma galera que gostou e uma galera que detestou. Então eu preciso explicar bem o que eu senti quando eu vi essa série. E é isso mesmo, né, pessoal? Filmes e séries são experiências muito pessoais. Eu só vou poder falar de como foi pra mim ver essa série. Eu vou começar pela parte de ser enfadonha, ou seja, chata. Eu quase dormi em quase todos os episódios. Super parada, super arrastada. Pensa bem, o que eu sempre pergunto: qual foi o motivo de se fazer essa série? Pra mim, o único motivo é apresentar o Icano, estabelecer ele como um personagem no MCU. Não tem muito mais razão de ser. Mas pra mim é muito pouco. Você fica esperando mais, uma grande reviravolta, um grande personagem escondido. Fiquei esperando o Mephisto aparecer, nada. Esperei o Tommy aparecer, nada. Nem uma cena pós-créditos tem. Quer dizer que o grande fechamento da série é dizer que vão procurar o Tommy? Pô, vocês estão procurando o Tommy a série toda. E agora falando sobre ser deslocado, fora de lugar. Essa é a série mais barata que o MCU já fez. Quase tudo é cenário. Eles até brincam com isso. A Morte vai lá, rasga o cenário e sai, né, uma hora da cena. E todo mundo cantando toda hora. Eu acho que ultrapassa a linha do ridículo em vários momentos. Elas entram numa casa e ficam todo mundo vestido como nos anos 70. Depois nos anos 80. Depois eles viram uma bandinha de rock, começa a cantar. O Icano vira Malévola. A Agatha vira bruxa do Mágico de Oz. Isso pra mim é muito fora do que uma produção do MCU deveria ser. Parece Agatha Harkness produzida pela galera que fez Castelo Rá-Tim-Bum, sei lá. Eu sei que alguém vai dizer que eu tenho que entender alguma coisa, mas no fim das contas, não importa o que você me diga. Foi uma experiência legal pra mim? Não. Ah, mas você tá pegando no pé, você já foi querendo não gostar da série. Não é verdade, eu sempre vou querendo gostar dessas coisas da Marvel, mas hoje em dia tá difícil. Agora pensa comigo, o que você espera de uma produção do MCU? Que quando acabe o episódio você diga: nossa, que foda, olha só o que aconteceu, olha o personagem que apareceu, o que será que vai acontecer no próximo, olha esse mistério. Essa série não tem nada disso, não tem cliffhanger, acaba assim e você fala: ah, tá bom. No último episódio fica uns 20 minutos o molequinho cantando a musiquinha da bruxinha com a mãe. Cara, é o último episódio, não vai acontecer nada, você fica angustiado, é muito lento, chato. Ó, mas se você gostou, fica tranquilo, eu vou te contar um negócio.
Eu posso não ter gostado, você pode ter gostado e a gente pode ser amigo, tá bom? Como eu falei, o roteiro não é ruim, a galera tenta o tempo todo ser criativa nessa série, de um jeito que pra mim é muito forçado, mas tenta. Mas eu ainda gostaria de ver uma produção sobre bruxas do MCU mais assustadora e menos bobinha. E como assim, uma série da Agatha sem nenhuma menção ao Ébano, o gatinho demônio dela? Isso que me deixou mais pé da vida. Não preciso dizer, mas vou dizer, fico com as HQs. Pessoal, você quer ter mais destaque aqui como fã do canal? Entra no nosso clube de membros, é só clicar no botão Torne-se Membro ao lado do botão de inscrição que eu te dou mais detalhes. Essa galera aqui já tem vantagens exclusivas e está apoiando o canal, por isso corre e torne-se membro. Por hoje é só, nas próximas semanas, semana que vem vai ter um vídeo mais que especial, vou conversar com outra lenda dos quadrinhos, Joe Staton, desenhista clássico do Lanterna Verde, da série Millennium, do Surfista Prateado e muito mais. Depois tem Wolverine 11 Melhores Momentos, autores John Buscema, e o próximo HQ que eu li e o filme que eu vi deve ser Kraven o Caçador. Só filmão esse ano. Até lá!